Mano, deixa eu já começar com uma reflexão séria aqui. Você sabia que 95% das pessoas que entram no day trade desistem? Não é chute, não é papo de boteco, é dado real. Agora pensa comigo, se tanta gente não consegue, o que será que acontece no meio desse caminho? E antes que você pense que isso aqui é mais um vídeo de coach, falando que só os fortes sobrevivem, já vou deixar claro. A conversa aqui é real, dura, mas também esperançosa. Porque desistir ou continuar não é só questão de ganhar ou perder dinheiro. É sobre entender o preço que se paga, as escolhas que se faz e o que realmente está em jogo. Aliás, antes de continuar, já se inscreve no canal e ativa as notificações. De segunda a sexta às 6 da tarde, tem vídeo novo aqui sempre trazendo a verdade sobre o day trade. E já deixa o like porque isso ajuda muito o YouTube a entregar esse conteúdo para mais gente que precisa abrir o olho. Agora bora conversar. Seguinte, muita gente olha para o número 95% e acha que o problema está no mercado. Só que a real é que o day trade não é o vilão. O mercado não tá nem aí para você. O que derruba essa galera é a soma de três coisas: ilusão, falta de preparo e emocional descontrolado. E eu sei disso porque já vivi esse processo na pele. Eu já fui aquele cara que acreditava que ia mudar de vida do dia para a noite. Que via nos gráficos um passe de mágica, uma chance de virar a chave rápido e nunca mais olhar para trás. O problema é que acreditar nesse atalho tem um custo. E esse custo, na maioria das vezes, é muito mais caro do que a gente imagina. No meu caso, começou quando eu ainda trabalhava na fábrica, moído, ganhando pouco e sem perspectiva. Eu buscava desesperadamente uma saída. Foi nesse desespero que encontrei o day trade. E olha, mano, quando você tá ferrado e alguém te mostra um gráfico cheio de velhinhas subindo e descendo, a sua cabeça cria a ilusão de que o dinheiro tá ali, só esperando você clicar. Parece fácil demais para ser verdade. E adivinha? É exatamente isso. Os estudos mostram que a maioria dos iniciantes perde tudo nos primeiros 6 meses. E quando eu digo tudo, não é só a grana. É autoestima, é confiança, é saúde mental. Eu também fui por esse caminho. Eu botei parte do dinheiro da minha rescisão, acreditando que seria o empurrão que faltava. Só que a pressa, a ansiedade e o emocional fudido me levaram a quebrar a cara mais de uma vez. O mais louco é que eu cheguei a parar. Fiquei um tempo sem operar, frustrado, achando que não era pra mim. Só que a chama lá dentro não apagou. Eu ainda acreditava que dava pra fazer do jeito certo. E foi aí que entrou uma das partes mais importantes da minha história: o apoio da minha mulher. Ela me olhou no olho e disse: se isso é o que você ama, se é o que você sempre falou que vai mudar a nossa vida, então faz direito. Não desiste agora. E essa frase me marcou, porque, mano, é muito fácil desistir quando você só vê os números negativos na tela. É muito fácil largar quando a pressão come o teu psicológico. Mas quando alguém acredita em você, mesmo quando você já não acredita em si mesmo, isso te dá um gás diferente. Eu voltei. Coloquei pouco dinheiro, voltei pro básico, e mesmo assim quebrei de novo. A verdade é essa. Mas cada vez que eu levantava, eu aprendia algo novo. E é aí que tá a diferença entre quem desiste e quem continua. Os 95% desistem porque não aguentam esse ciclo. Não suportam o peso do emocional, da disciplina que falha, da pressão financeira. E sinceramente não dá pra julgar. Eu mesmo quase fiquei pelo caminho. Só não fiquei porque percebi que o problema não era o mercado. Era eu. Era minha falta de preparo, meu psicológico fudido, minhas ilusões sobre dinheiro fácil. O que eu quero que você entenda é o seguinte: se você está pensando em entrar ou já entrou no day trade, não se iluda achando que é só técnica. O buraco é muito mais embaixo. Você vai precisar de disciplina, humildade, paciência, estudo e, principalmente, controle emocional. É isso que separa os 5% que continuam dos 95% que desistem. E mais, não é vergonha nenhuma dar um passo atrás, voltar pro simulador, recomeçar do zero. Eu mesmo precisei fazer isso. Porque só quem passou por esse inferno emocional sabe o quanto é difícil segurar a barra. Só quem perdeu dinheiro de verdade entende a dor de se sentir um fracassado por alguns cliques errados. Então, sim, 95% desistem do day trade. Mas os 5% que continuam não são super-heróis, não são gênios.
São pessoas normais que aprenderam a respeitar o mercado, a controlar o próprio emocional e a não cair em ilusão. E é isso que eu quero passar para você nesse vídeo. A real. Sem maquiagem, sem historinha de sucesso instantâneo. Deixa eu falar uma coisa muito importante, mano. Isso aqui não é arrogância, não é sério mesmo. Eu falo desse jeito porque se eu viesse aqui cheio de delicadeza, com palavras bonitas e enfeitadas, ia entrar num ouvido e sair pelo outro. O mercado não é delicado contigo, então por que eu seria? O tom é duro porque é assim que bate de verdade. A gente só para pra pensar quando vê a merda acontecer. E é isso que acontece com 95% dos traders. A galera entra no mercado acreditando em promessa, em atalho, em historinha de enriquecimento rápido. Só que a pancada vem. E quando vem, dói. Não é só perder grana. É perder noites de sono. É se trancar no quarto porque não tem coragem de olhar nos olhos da família. É ver o saldo da conta zerado e sentir que a autoestima foi junto. Eu já vi cara largando o casamento por causa de day trade. Já vi amigo entrando em depressão. Já vi gente que era trabalhador honesto, que ralava de sol a sol, virar sombra de si mesmo depois de acreditar na ilusão do dinheiro fácil. E é por isso que eu bato de frente com essa mentira que circula por aí, de que o day trade é fácil, que qualquer um consegue, que basta acreditar e seguir uma fórmula mágica. Isso não existe. O mercado é foda porque ele é honesto de uma forma brutal. Ele não mente. Ele mostra na tela, em tempo real, quem você é de verdade. Se você tá ansioso, se você é ganancioso, se você não tem disciplina, se você tá fragilizado emocionalmente, tudo isso aparece ali nos números, nas operações. O gráfico é como um espelho, e 95% não aguentam o reflexo. Agora não confunde. Não é o mercado que derruba essa galera. O vilão não é o day trade. O problema é acreditar em mentira. É colocar pressão de pagar conta com dinheiro que ainda nem foi ganho. É não aceitar que o aprendizado leva tempo. É não ter humildade para reconhecer quando errou. É acreditar que vai viver só de trade, sem nunca ter feito um plano, sem nunca ter estruturado nada. Eu não falo isso para te assustar. Eu falo isso porque é a real que ninguém fala. A maioria dos vídeos por aí só mostra carro, praia, vida boa. Só que ninguém mostra a fatura atrasada. Ninguém mostra a briga em casa porque o dinheiro sumiu. Ninguém mostra o cara olhando pro extrato e pensando em desistir de tudo. Essa é a realidade da maioria. E é por isso que 95% desistem. Mas presta atenção. Desistir não é destino. Não é regra absoluta. Muita gente desiste porque não aguenta o tranco emocional. Não porque não tem capacidade. O que falta é preparo, é paciência, é saber onde tá pisando. Eu já falei e repito. Não é vergonha nenhuma voltar pro simulador, reduzir o lote, operar pequeno, recomeçar. A vergonha é insistir em ilusão até se arrebentar. A galera esquece que o day trade é um jogo de longo prazo. Quem entra pensando em virar o jogo em 1 mês, 2 meses, tá assinando a própria sentença de fracasso. E é nesse ponto que eu digo. A real é dura, mas a esperança existe. Se 95% desistem, significa que 5% ficam. E esses 5% não são melhores que você. Não são gênios. Não nasceram com dom especial. Eles simplesmente aceitaram a realidade dura, aprenderam com cada porrada e usaram isso como combustível para continuar. Então, quando eu falo de fracasso, eu não falo para te enterrar. Eu falo para te acordar. Porque só quem encara o mercado com verdade tem chance de ficar entre os 5% que seguem firmes. E o primeiro passo é parar de acreditar na mentira, parar de achar que vai ser fácil, parar de se enganar. O segundo é aprender a se levantar depois de cada queda. Porque queda vai ter e muitas, mas a diferença tá no que você faz depois que cai. E deixa eu te falar, mano. Se você chegou até aqui, é porque no fundo sabe que essa conversa não é sobre pessimismo. É sobre acordar para a vida. A estatística de 95% não é uma sentença de morte. É um sinal vermelho piscando na tua frente. Ela tá gritando, acorda, irmão, ou você vai ser só mais um CPF cancelado nessa porra desse mercado. E sabe qual é a parte mais doida? A maioria nem percebe que desistiu. Não é levantar as mãos e falar, parei. É muito pior. É o cara que continua clicando, mas sem acreditar. É o cara que opera só para tentar recuperar. É o cara que vive exausto, sem energia, com a cabeça moída. Esse na prática já desistiu. Só não teve coragem de admitir.
Agora presta atenção. Se 95% param no meio do caminho, isso também significa que tem 5% que seguem. E esses 5 não são super-heróis. São pessoas comuns, mas que decidiram tratar o mercado com respeito. Eles aprenderam que o jogo não é sobre ganhar sempre, é sobre perder pouco. Não é sobre pressa, é sobre paciência. Não é sobre ego, é sobre disciplina. E é aqui que vem a virada de chave. O mercado não precisa ser a tua prisão. Ele pode ser a tua escola. Cada loss, cada frustração, cada noite sem dormir, pode virar combustível para você evoluir. Mas só se você tiver coragem de encarar de frente e dizer: eu vou aprender com isso, em vez de fugir disso. Se você continuar acreditando em atalhos, em fórmulas mágicas, vai virar estatística. Mas se você decidir entrar nesse jogo com humildade, com disciplina e com a mente aberta, você pode ser exceção. Não porque eu tô te prometendo isso, mas porque essa é a realidade de quem sobrevive. Então, irmão, não se engane. Day trade não é o vilão, mas também não é salvador. Ele é só a ferramenta. E toda ferramenta exige mão firme, preparo e responsabilidade. Uma motosserra pode construir uma casa ou destruir uma vida. O que vai definir isso não é a ferramenta, é quem segura. E eu já falei isso aqui. Agora deixa eu te mandar a real. Se você não quer ser mais um que desiste, você precisa fazer parte da minoria que encara esse caminho como uma maratona, não como uma corrida de 100 metros. Se fortalece, busca conhecimento de verdade, cria base sólida fora e dentro do mercado. Não coloca todas as fichas na mesma mesa. E acima de tudo, não perde a fé em você mesmo. Porque no fim das contas, a diferença entre quem desiste e quem continua é só essa: acreditar que ainda dá para levantar depois da queda. Se essa conversa fez sentido para você, se ela bateu forte, mas acendeu uma chama de esperança, então já sabe. Se inscreve aqui no canal agora mesmo, deixa teu like para fortalecer essa ideia e comenta aqui embaixo se você já sentiu vontade de desistir do mercado. Vamos criar essa comunidade de gente real, que não tem medo de falar das cicatrizes, mas também não perde a coragem de continuar. Porque no fim do dia, mano, o mercado só derruba quem se recusa a aprender. E você não precisa ser mais um número na estatística. Você pode ser a exceção. Fica firme e se cuida, irmão.